estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse novo dia de terça-feira. Hoje nós vamos para a reflexão no capítulo 3 de Mateus. Eu estou lendo o Novo Testamento e fazendo reflexões. Quem quiser ouvir, reflexões pequenas. E vamos estudar um pouquinho, o Novo Testamento. Aqui em Mateus, capítulo 3, os versos 1 em diante, nos diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus aqui já tinha mais ou menos uns 30 anos, já não era mais bebê, já não era mais criança, já não era adolescente, Jesus já era um adulto, não era mais, já tinha uns 30 anos mais ou menos, e já iria começar o seu ministério aqui na terra. Então, Jesus já ia caminhar para os seus últimos 3 anos e meio nesta terra. E aqui diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, os profetas profetizaram que viria alguém que ia anunciar a mensagem antes da vinda do ministério do Messias. E este alguém é João Batista, o seu primo, o filho de Isabel com Zacarias. E João Batista, ele só tinha 6 meses na frente de Jesus. Então, João Batista era praticamente da mesma idade de Cristo, só que João Batista era mais velho 6 meses. Então, agora, João Batista aparece, o último profeta do Velho Testamento, o último profeta da lei de Moisés. Agora se cumpre. Então, João Batista aparece no deserto pregando o arrependimento. Então, a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado, ele já chegou, ele já está aqui. O reino dos céus é o próprio Cristo reinando nesta terra, nestes corações, nesta terra chamada coração, não na terra que o diabo governa, não neste mundo governado por Satanás, mas Jesus veio para governar a terra chamada coração, espírito, alma e corpo da pessoa. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Isaías profetizou que João Batista viria, esse profeta que iria preparar o caminho para o Messias. Vou preparar como? Avisando. Ele veio avisar os judeus de que o Messias já estava ali e que eles deveriam ouvir o Messias, eles deveriam ouvir o Salvador, eles deveriam ouvir o profeta que Moisés profetizou que viria. Então, por isso diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto. João Batista começou pregando no deserto.
arrependei-vos. Esta é a mensagem que João Batista trouxe, o último profeta de Israel, o último profeta do Velho Testamento, não o último profeta de Israel. Quando eu digo de Israel, estou falando da lei de Moisés. O último profeta da lei de Moisés, porque agora a lei seria cumprida pelo Messias e viria uma nova lei, viria uma nova, como é que se diz, que Jesus disse, meu Deus, esqueci agora. Então, uma nova aliança, é isto. Então, a velha aliança foi cumprida. Deus deu seu filho para cumprir toda a lei. Agora veio a nova aliança. Por quê? Porque com a morte do testador é desfeito aquela aliança, aquela lei. Então, Deus, ele deu muitas leis para os judeus no Velho Testamento. Eu não estou falando dos 10 mandamentos, porque isso aí é imutável, não se muda. Estou falando de várias outras leis, principalmente as morais, né? As regras, as obras da lei, que tudo representava Cristo. Então, com a morte de Cristo, que era o testador, que deu o testamento, que deu o Velho Testamento, que deu a lei para os judeus, para os israelitas, com a morte dele também encerrou isto aí. Por isso Cristo fez uma nova lei no sangue dele, uma nova aliança no sangue dele. Esta aliança é de salvação e não é só para judeu, é para toda a humanidade que quer. Então João Batista estava aqui clamando, ou melhor, pregando no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Preparem, endireitai as suas veredas, endireitai as suas vidas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, João Batista, ele era diferente dos outros, das outras pessoas. Então, ele era completamente consagrado a Deus. As suas vestes eram diferentes das vestes das outras pessoas. O seu alimento também era diferente. Já pensou o alimento dele? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não se alimentava do mesmo alimento que as outras pessoas se alimentavam. Este era o profeta, o último profeta do Velho Testamento, o último profeta da Velha Aliança, o último profeta da lei, porque agora iria iniciar o profeta que era semelhante a Moisés. Então, Deus deu a lei para Moisés, mas a graça veio de Cristo. Então, Cristo agora iria assumir a nova aliança. Ele deu a lei para Moisés, que representava ele, Cristo. Agora, ele mesmo iria fazer uma nova aliança com os israelitas e com os gentios. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã a gente continua nesse texto, não é? E aqui tem muitas lições, mas isso é só uma reflexão. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que muito nos ensina. E como precisamos aprender. E como precisamos voltar para o princípio da tua palavra. Que os teus filhos se aprofundem muito nesta palavra, se preocupem em estudá-la, em aprender,
na direção do teu Espírito, que gaste tempo na sua presença, ouvindo a sua voz, porque o Senhor fala individualmente para cada um de nós. E obrigado, Pai. E abençoa cada um dos teus filhos que ouvem esta palavra, que se maravilhe com esta mensagem. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe. E até amanhã, porque todos os dias, de segunda a sábado, estou trazendo reflexões.